Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Carolina, eu curso Direito na Universidade Federal do Ceará e atualmente estou fazendo a disciplina de Direito Ambiental com a professora Giovana Cartacho. E me foi proposto explicar um pouco sobre as unidades de conservação. Então, hoje eu vim explicar para vocês o que são as unidades de conservação, como elas funcionam, quais são as principais características e quais os tipos presentes no ordenamento jurídico brasileiro. Então, primeiramente, o que são as unidades de conservação, né? É importante que nós saibamos que existem alguns locais que exigem uma proteção especial, um olhar com mais cuidado do poder público. E aí o motivo vai variar. Então, pode ser que exista uma paisagem exuberante que precise ser protegida. Pode ser que existem animais naquela região que precisem de determinados cuidados. Pode ser que exista uma vegetação que precise ser preservada. Então, existem inúmeros motivos que podem fazer com que determinada área ela exija esse cuidado especial do poder público. Por isso, são criadas as unidades de conservação. E aí, quais são as características gerais dessas unidades? Primeiramente, é importante saber que elas são reguladas pela Lei 9.985, de 2000, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que ele veio basicamente para regrar os incisos 1, 2, 3 e 7 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Então, toda essa proteção, todo esse cuidado que é trazido a partir das unidades de conservação, eles já são previstos na Constituição Federal, quando ela traz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nesses incisos que são citados, basicamente, são listadas alguns deveres do poder público para assegurar a efetividade desse direito. Então, por exemplo, o inciso 1º, ele fala que devem ser preservados e restaurados os processos ecológicos essenciais e deve ser promovido o manejo ecológico das espécies dos ecossistemas. O inciso 2º fala que deve ser preservada a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, e assim por diante. Então, através desses incisos, surge o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma forma, inclusive o inciso 3, ele fala que deve ser definidas em todas as unidades da federação, espaços territoriais e os seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, aí já mora bem parte do conceito das unidades de conservação, né? O inciso 7º também, que é listado, fala de proteger a fauna, a flora. Então, é para isso que surge o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E aí, elas podem ser legalmente instituídas pelo poder público nas suas 3 esferas, tanto municipal, como estadual, como federal. E são instituídas através de qualquer ato do poder público. Para deixar de ser uma unidade de conservação é muito mais complicado. Isso só pode ser feito através de lei, mas para instituir uma unidade de conservação é relativamente simples e pode ser feito através de qualquer ato do poder público. E aí, a partir do momento que elas são definidas, né, elas devem ter limites definidos, específicos, elas vão estar sob regime especial de administração e a elas vão se aplicar as garantias que sejam adequadas para a sua proteção. Por isso, vão existir 2 tipos de unidade de conservação, a de proteção integral e a de uso sustentável. E, basicamente, a diferença maior entre elas é que a de proteção integral, como o próprio nome já diz, ninguém toca. É para proteger integralmente aquele território. Então, de lá não pode ser tirada uma pedra, não pode ninguém morar nesse território. Ele deve ser preservado do jeitinho que ele está, longe de interferências humanas. Já de uso sustentável, também como o próprio nome já diz, vai poder ter o uso, mas esse uso deve ser sustentável. E ele vai estar regrado dentro das especificidades daquele tipo de unidade de conservação. Por exemplo, sobre a moradia que eu tinha citado. Via de regra, nas unidades de proteção integral, não pode haver ninguém morando lá. Então, supondo que existe uma propriedade privada dentro de uma unidade de conservação, no momento que ela é criada, aquela propriedade, ela obrigatoriamente vai ter que ser desapropriada. E aí deve haver uma indenização prévia, justa e em dinheiro, certo? E isso é uma regra só para as unidades de proteção integral, porque é o que eu falei, que não vai poder haver uso daquele território.
Já as de uso sustentável, em regra, elas vão poder admitir pessoas morando lá. Não vai precisar haver desapropriação, mas essas pessoas vão ter que se submeter às regras daquele território. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um dos tipos de unidades de proteção, começando pelas unidades de proteção integral, que a primeira delas é a estação ecológica. Elas terão o objetivo sempre de preservar o local e fazer pesquisa. Então, elas vão permitir o uso, mas só para pesquisa científica, visitação pública, e essas visitações públicas devem ter objetivos educacionais. Um exemplo de estação ecológica é a Estação Ecológica do Castanhão, aqui no Ceará. Depois nós temos as reservas biológicas, que elas vão ter o objetivo especificamente de preservar a biota, então é obrigatório ter seres vivos naquele local, e também seres vivos que merecem ser protegidos, né, especialmente, e os demais atributos naturais daquele local, sem que haja interferência humana direta e nem modificações naquele ambiente. Então, ele também vai permitir o uso apenas para pesquisas científicas e visitação com objetivo educacional. Um exemplo de reserva biológica é a Reserva Biológica do Tinguá, no Rio de Janeiro. Depois nós temos o Parque Nacional, que vai ter o objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e de grande beleza cênica. Então, eles vão permitir o uso para pesquisas científicas, para desenvolvimento de atividade de educação e interpretação ambiental, de recreação e com contato com a natureza, né? E também o turismo ecológico. E aí, um exemplo dele é o Parque Nacional de Ubajara, aqui no Ceará também. Depois disso, nós teremos os monumentos naturais, que eles vão ter o objetivo de preservar sítios naturais raros, singulares ou que tenham grande beleza cênica. E eles vão permitir apenas o uso para visitação pública. Um exemplo deles é o Monumento Natural da Serra das Torres, no Espírito Santo. Depois nós temos os refúgios de vida silvestre, que eles têm o objetivo de proteger ambientes naturais e assegurar a existência ou a reprodução da flora ou da fauna daqueles ambientes. Então, é um local que precisa ser preservada a flora e a fauna daquele ambiente. Normalmente, flora e fauna que estão com perigo de ser extintos. E aí eles vão permitir o uso só para pesquisa científica e para visitação pública. Um exemplo disso é o Refúgio de Vida Silvestre na Ilha dos Lobos, no Rio Grande do Sul. Depois nós temos, passando aqui agora, para as unidades de uso sustentável. Então, nós acabamos agora de proteção integral. E agora vamos entrar nas de uso sustentável, começando pela área de proteção ambiental, a APA, que vai, via de regra, ser uma área bem extensa, pode ser pública ou privada, com atributos importantes para a qualidade de vida das populações humanas locais. Então, eles terão o objetivo de proteger a biodiversidade, disciplinar processos de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Lá nesse local, vão ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de todas as propriedades privadas que tiverem naquele local. Um exemplo dela é a área de proteção ambiental da Serrinha do Alambari, lá no Rio de Janeiro. Depois nós temos a área de relevante interesse ecológico, a ARIE, que são áreas de pequena extensão, que também podem ser públicas ou privadas, só que com pouca ou nenhuma ocupação humana. E aí elas normalmente têm características naturais extraordinárias e têm o objetivo de manter os ecossistemas naturais e regular o uso admissível dessas áreas. E aí, respeitados os limites constitucionais, vão ser estabelecidas normas e restrições para a utilização daquela propriedade privada que tiver numa área. Um exemplo disso é a área de relevante interesse ecológico da Serra da Abelha, em Santa Catarina. Depois nós temos a Floresta Nacional, que é uma área de posse e domínio público e que tem uma cobertura vegetal de espécies predominantemente nativas. Eles têm o objetivo de promover o uso múltiplo e sustentável dos recursos naturais para pesquisas científicas e com ênfase em métodos para exploração sustentável e florestas nativas. E daí pode haver visitação nesses locais, pesquisa científica, além da manutenção das populações tradicionais daqueles locais. Um exemplo disso é a Floresta Nacional do Tapajós, lá no Pará.
Depois nós temos as reservas extrativistas, que são áreas de domínio público com uso concedido às populações extrativistas tradicionais. Eles têm o objetivo de proteger o meio de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. Pode haver extrativismo vegetal nessas regiões, como agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno porte, só não vai virar uma indústria, aquilo ali, realmente algo para vender em grande escala, aquela coisa industrial mesmo, mas vai haver extrativismo vegetal, agricultura e criação de animais, né? E aí também a visitação ela pode ser permitida. Um exemplo disso é a Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, no Pará. Arapiuns, no Pará. Depois nós também temos a Reserva de Fauna, que é uma área natural de posse e domínio público que tenha populações de animais adequadas para estudo sobre o manejo econômico sustentável. Então, eles têm o objetivo de preservar populações de animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, e residentes ou migratórias. E lá pode haver pesquisa científica. Um exemplo disso é a Reserva de Fauna da Baía de Babitonga, em Santa Catarina. Depois disso, temos a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que é uma área natural de domínio público, que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais. Então, eles têm o objetivo de preservar a natureza e assegurar as condições necessárias para a reprodução e melhoria dos modos e das qualidades de vida daquelas populações tradicionais. Daí pode haver exploração sustentável de componentes daquele ecossistema, além da visitação e de pesquisas científicas. E aí, um exemplo disso é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamim-Irauá, no Amazonas. Depois disso, temos a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é uma área privada, gravada com perpetuidade, e eles têm o objetivo de conservar a diversidade biológica daquele local. Então, pode haver pesquisa científica, atividade de educação ambiental e turismo. Um exemplo disso é a Reserva Particular do Patrimônio Natural no Salto Morato, no Paraná. E aí agora, para finalizar, eu coloquei uma frase que é: a responsabilidade social e a preservação ambiental significam um compromisso com a vida, de João Bosco da Silva. Então aqui cabe a reflexão, né, do quão importantes são essas unidades de conservação para que a gente mantenha, né, o que a nossa Constituição já nos resguarda, que é o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, para que a gente consiga, tanto para a nossa geração como para as próximas gerações, tanto de seres humanos como de animais mesmo, conseguir conservar um meio ambiente minimamente adequado para se viver, né? E aqui coloquei algumas referências que eu usei para fazer essa apresentação. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.